Assistam mais uma aula do componente curricular de português, professora Francisca Fontelli. Meus queridos alunos do sexto C, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Nós vamos dar início agora a mais uma aula. Ainda nessa modalidade, né? Nós já estamos na 10ª semana de atividades não presenciais, né? Mas, graças a Deus, a gente está alcançando nossos objetivos. E os objetivos da aula de hoje, eu vou apresentar para vocês o gabarito da avaliação da semana passada. Depois vocês vão ver um vídeo dos alunos do 7º C, para que nós possamos refletir sobre as diferenças e semelhanças entre a língua escrita e falada. E claro que eu não poderia deixar de lembrar dos aniversariantes do mês de julho, tanto do 6º C como do 7º C. Os meus parabéns, muita saúde, paz, sucesso nessa nova caminhada de vocês, nessa nova etapa de vida. Então, receba meus parabéns. Vocês vão ver agora o gabarito da avaliação parcial. Corrijam, vejam a nota que vocês alcançaram e parabéns pelo compromisso de vocês. Parabéns mesmo. Infelizmente, alguns alunos não estão levando a sério, né? Acham que é brincadeira, acham que já estão reprovados e não é bem assim. Persistam nas atividades que nós passamos para vocês. A gente quer repassar o melhor, tá? De acordo com a possibilidade de cada um. Então vejam aí as 10 questões da avaliação parcial. Vocês agora vão assistir às entrevistas realizadas pelos alunos, tá? Que eu falei para vocês. É o Evson, a Thaís e o Kalel. Observem bem na fala de cada um, tá bom? E aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a língua escrita e falada, tá bom? Da Escola Chico Mundoca, 7º ano C, e a atividade dessa semana da professora Francisca é entrevistar algum familiar. Eu escolhi para entrevistar meu pai e eu vou falar com ele sobre a infância dele, as brincadeiras dele e o esporte. Oi, tudo bem? Oi, meu filhão, tudo bom? Então, fale alguma das brincadeiras que você costumava brincar na sua infância. Ah, filhão, nossa época tinha muitas brincadeiras, dentre elas saltar peão, soltar pipa, brincar de polícia e bandido, brincar do Masparuá. O que é Masparuá? Masparuá era uma brincadeira de tinha que matar o companheiro, só que na verdade o nome era Mãos Paruá e não Masparuá, mas a gente não sabia falar direito, aí falava Masparuá. A gente brincava ali naquele colégio que é perto da casa da sua avó, a gente brincava ali dando voltas nele, tinha um campo. Então assim, a nossa juventude, como não tinha PlayStation, como não tinha um celular, como não tinha um Free Fire, a gente brincava na rua, do pega-pega, soltando pipa, jogando bola. Então essas eram as brincadeiras que a gente tinha realmente de contato, né? Então eram muito divertidos. Tem até uma história interessante que, como você sabe, na frente da casa da sua avó, da avó Raimunda, da sua tia Francisca, havia um campo que o pessoal jogava futebol lá, havia um campo. Mas à noite, uma vez ou outra, quando nossos pais estavam assim de veneta boa, né? Quando estavam assim de bem, eles deixavam nós brincar de bandeirinha, bandeirão. Então assim, brincava a Francisca, brincava a Mentinha, brincava o tia Edmilson, brincava a Raquel, que infelizmente não está mais conosco, né? Então brincava todo mundo, partia o campo no meio, bandeira de um lado, bandeira do outro, e quem conseguisse roubar a bandeira era o campeão. Então essas eram as brincadeiras daquela época, que era muito divertida, porque a gente não tinha essa tecnologia que se tem hoje, né?
videogame, computador, internet, não se tinha. Essa era a maneira que nós tínhamos de passar o dia, de brincar. Agora eu quero saber os esportes que você gosta de fazer. Bem, desde criança eu sempre eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, né? Eu acho que qual é a criança que tem um sonho de ser jogador de futebol? Então eu queria ser o Romário, queria ser o Ronaldo Fenômeno, queria ser o Ronaldo Gaúcho. Mas aí infelizmente por conta da distância que a gente mora da capital e a falta de oportunidades, a gente não consegue fazer sequer um teste. Mas a gente jogava futebol, esse era o meu grande vício. Eu lembro que mamãe dormia depois do almoço, ela dormia, tirava um cochilo e eu pulava a janela para jogar bola tamanho hora da tarde no campo da frente. Aí quando ela escutava as horas da bola, que ela olhava da janela, ela me via, ela dizia: Francisca de Gleidson! Eu já sabia que era peia, já sabia que era pisa. Agora me conte um esporte que você recomenda às crianças a praticar. Bem, na verdade, você sabe que nós somos praticantes de karatê, Shotokan. Mas assim, o que eu recomendo para a criançada de uma forma geral é que assim, pratiquem esporte. Seja ele qual for, seja o karatê, seja futsal, seja a capoeira, seja o jiu-jitsu, judô, seja handball. Vocês, juventude, criançada, tem que praticar algum esporte para você se movimentar e não ficar apenas no celular, não ficar apenas no PlayStation, no Free Fire. Tem que se exercitar e seja qual for o esporte que você escolha praticar, pratique. Não tem nenhum problema. Seja o ciclismo, né, andar de bicicleta, enfim, pratique esporte seja ele qual for. Se você se identificar e gostar do esporte, pratique. Muito obrigado, esse foi o vídeo de hoje. Até mais, fique em casa. Que é a Thaís e eu tô com meu pai. Ele vai falar um pouco sobre pra gente fazer quando a gente tá em casa durante a quarentena. Pronto, pode falar. Aqui é o pai da Thaís, Roberto Macau. O que eu tenho a dizer para todos, né, que estão passando por essa pandemia, que obedeçam às autoridades, mantenham o distanciamento, muita higiene, use máscara, fique em casa e coopere, né? Coopere com a saúde para que nós venhamos vencer essa prova. E nós crentes, nós estamos aqui orando e orientando esse povo para que esse povo venha obedecer e venha cuidar um dos outros, respeitar os idosos, andar pouco na casa dos outros, ficar em casa bastante e não... Quem ama, cuida, né? E quem ama, cuida, né, das pessoas. Estamos aqui agradecendo primeiramente a Deus, né, e o pessoal da saúde que muitos estão pagando, estão dando a vida pelas pessoas, né, trabalhando, dia a dia, tentando, né, recuperar as pessoas que estão ali sofrendo, né? É o que eu tenho a dizer, né, o que eu tenho a dizer agora, né, que para minha filha, para a irmã Thaís, eu oriento ela, oriento meus filhos, e alguém que aparecer, nós estamos aqui para orientar e dar um grande apoio. Obrigado. Hi. Quando eu era criança, eu gostava muito de andar pelo meio da rua, brincar, mas o que eu gostava mais era de andar de bicicleta. Aí, quando eu comecei a andar, eu consegui andar, mas só que eu tinha medo de cair, eu pulava da bicicleta ligeiro, que é besta de ficar, né? Aí, o meu irmão, quando ele foi andar pela primeira vez, né? Ele não pulou da bicicleta igual eu, quando ele ia caindo, aí se tacou assim da cerca, da Raimundo. Também nós tínhamos um pezinho lá no hospital, né? De pimenta, a gente foi comer, né? Pensando que era outra coisa. Aí nós com a nossa boca toda apimentada. Aí a gente não conseguiu tirar o sabor da pimenta, a gente colocou um bocado de açúcar na boca pra isso passar. Mas não passou não. Aí foi só no outro dia que passou. Aí depois eu fui tentar andar de bicicleta de novo, mas só que eu ainda tinha medo de cair. Aí quando eu aprendi a não pular e apertar o freio,
eu fui descendo a ladeira, eu caí, aí criou até uma cicatriz aqui. Aí quando eu caí, tava descendo um bocado de sangue, né? Aí eu não tava sentindo dor não. Aí quando eu cheguei em casa, é que eu senti dor. Aí a minha mãe já brigou comigo já. Aí quando eu já tava mais, um pouco mais velho, mais ajuizado, eu fui andar de bicicleta com meu amigo. Eu caí de novo, mas só que dessa vez eu não caí assim no espelho não. Aí eu caí por cima do menino. Aí quem se feriu foi o menino. Aí eu levei ele até lá a casa dele. Aí a mãe dele brigou comigo também. Aí eu voltei pra minha casa. Aí depois quando eu tava brincando de soltar pipa, né? Um homem lá ele brigou comigo, dizendo que aquele caminho ali passava por carro e moto. Se eu tava no meio de nada. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Bem legal, né? E deu para observar a língua falada? Será que ela é a mesma da língua escrita? Se eu fosse transcrever, né, o que os meninos falaram, questionaram com seus pais, né? Será que seria da mesma forma que eu iria escrever? Os questionamentos deles, as respostas dos entrevistados. Vocês acham que, do jeito que eles falaram, eu deveria escrever? Nós deveríamos escrever? Escrever não é o mesmo que falar. Observem bem. Eu falo de um jeito e às vezes escrevo de outra maneira. Leiam essa tirinha. Deu para ler? Observem. Mais uma vez. Vamos lá, né? Mais da língua. Vamos aos questionamentos sobre escrever não é o mesmo que falar. Nos 3 primeiros quadrinhos, as expressões corporal e facial de Cavell demonstram qual sensação em relação aos alimentos que estão no prato. Olha aí, sensação de desconfiança, né? O pai quer convencer o menino a comer. Qual é a expressão facial que contribui para essa finalidade? Ele demonstra, né, que a comida está uma delícia. Olha aí a importância da expressão facial. Vamos mais uma. Observem essa cena de animação e observem a fala que ela expressa. Leiam aí. Eu sempre quis falar esse filme basicamente por causa do estilo, né? Aí nós temos que observar que as situações da escrita não têm esse acesso, né, à formulação do texto. Quem escreve pode corrigir aquilo que não ficou claro, eliminar repetições, organizar a ordem das palavras, entre outras intervenções. Então, o momento que eu escrevo, eu observo mais, né? Para que eu não possa estar repetindo, eu planejo o que eu vou escrever. Já a fala é imediata. Às vezes a gente fala até o que não pode, né? E na escrita tem a questão da pontuação que eu tenho que também obedecer, tá certo? Então, eu não escrevo do mesmo jeito que eu falo, certo? E agora é com vocês. Vamos fazer algumas atividades para ver se vocês realmente entenderam, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês vão lá no livro de vocês, na página 92, que tem essa mesma imagem, e vocês vão ver as situações de fala e escrita,
tá certo? Lembrem que vocês devem estudar, pesquisar também. Não esperem só pelas explicações, tá? Que a gente passa para vocês. Então, nós temos a atividade do livro didático de vocês de português, claro. Na página 93 tem a questão 1. Vocês vão fazer essas atividades que eu coloquei. Observem aí todas as atividades que eu coloquei. E essas imagens que passaram, né? Vocês vão ver que tudo é possível se você acreditar, tá? Acreditem que é possível vocês alcançarem os objetivos de vocês. Não desistam mesmo. Não pensem que vocês estão reprovados, que vocês não vão passar de ano. Não pensem assim não, tá? Cumpram as atividades e nós estamos aqui, distantes, mas presentes, tá bom? Boa aula, bom estudo. No final do dia, mandem as atividades de vocês, tirem a foto e mandem no PV, no meu PV, tá bom? Boa aula e boa semana para vocês. Um cheiro.